Pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Assim, para quem ainda não ativou o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando que a Capitalismo é uma empresa de análises e recomendações de investimentos. Nós temos diversos produtos de recomendações, incluindo o Top Renda Fixa, que são recomendações de títulos de renda fixa e tesouro direto. O Top Fundos de Investimento são recomendações de fundos de renda fixa, multimercado, ações e fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações para longo prazo, para quem quer montar a carteira. O Carteiras Capitalismo, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, day trade, swing trade, long short, opções e assim por diante. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com um desconto bem bacana. Deixo também, como sempre, aqui o link dos relatórios grátis, para quem quer baixar um relatório com abordagem mais fundamentalista. Para baixar qualquer um deles, é só vocês colocarem o nome e o e-mail, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing semanal. E colocando o celular, nós convidamos vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo. Então vocês podem interagir aí com a gente. Hoje, pessoal, vamos falar a respeito da Ambev, né? Só fechar aqui. Falar a respeito da Ambev. Não é trazer recomendação de Ambev, tá, pessoal? Eu pedi para o pessoal da análise, lembrando sempre, né, pessoal, eu não sou analista, né? Eu vou trazer. Eu trabalho basicamente na parte de atendimento aos clientes, mas eu quero trazer algumas informações, algumas atualizações a respeito dessa, que é uma das maiores empresas aí do Brasil, né? A controladora da Ambev é a maior cervejaria do mundo, né? E em bens de consumo, se não me falha a memória, ela está entre as 5 maiores do mundo, tá? Que é a Ambev. E é uma ação, é uma empresa que tem muita história, tem muita coisa para a gente falar. Queria trazer algumas atualizações, né? Algumas perspectivas, alguns pontos positivos, negativos, né? Eu sei que muita gente está comentando aí a respeito da empresa, até porque como a ação não corresponde, né? O pessoal fica um pouco mais apreensivo, tá? Mas como eu falei, não é trazer recomendação, mas é mostrar um pouco da visão da Capitalizo da Ambev, né? E ajudar quem tem Ambev ou quem está pensando em comprar ou quem está pensando em vender na sua tomada de decisão, né? Deixa eu só fechar aqui só um segundinho, deixa eu só botar aqui. Então, vamos lá. Então, primeiro, pessoal, trazer alguns. A notícia boa é que aparentemente a Ambev não vai quebrar, né? Aqui nesses destaques positivos a gente vai ver uma série de coisas legais em relação à companhia, e eu acho que é importante também a gente colocar uma empresa do tamanho da Ambev no devido lugar, né? Às vezes o pessoal acaba subestimando um pouco as empresas. Por outro lado, como ela é uma empresa que tem uma qualidade superior, obviamente as pessoas também colocam uma expectativa maior nesse tipo de ativo, e quando essa expectativa é quebrada, pode acontecer o que aconteceu aí nos últimos anos da ação não subir ou a ação até cair, né? Então não precisa uma empresa quebrar para a ação cair 30% ou 40% ou 50%. Às vezes não precisa nem ter nada relacionado à empresa para ter uma valorização, uma desvalorização abrupta, né? Então, alguns pontos positivos aí que vale a pena falar a respeito da Ambev. Primeiro, liderança no mercado brasileiro de cervejas e refrigerantes, tá? Na verdade, de cervejas, né? Já que o de refrigerante quem manda no mercado é a Coca-Cola. A presença da Ambev em mais de 16 países e com liderança em 9 deles, né? Sendo que a Ambev tem duas das marcas que são as mais vendidas do mundo, as mais consumidas, né? Que é Skol e Brahma. Existe um aumento também da presença em outros países, isso é importante para a diversificação de receitas. A controladora, né, a Ambev, é a maior empresa de cervejas do mundo e uma das 5 maiores companhias de bens de consumo, como eu havia comentado. A Ambev tem um histórico de elevada geração de caixa, é uma empresa que tem caixa líquido, a gente vai ver a respeito dos números da companhia. É uma empresa que tem muita disciplina, principalmente em relação à questão de custos, tá?
É uma empresa que investe muito em inovações, em produtos, em embalagens, que é muito importante também para esse setor. Ela tem uma previsibilidade nos negócios e também no histórico da companhia. Quando a gente compara com outros setores e com outras empresas, é mais, entre aspas, tranquilo projetar números para a Ambev, até em função da participação do mercado que ela tem hoje, do histórico da empresa. Tem dezenas de operações, centros de distribuição próprios e também terceirizados e mais de 55 mil funcionários. E ela tem uma estrutura bastante verticalizada, que no caso do setor de cerveja, né, que vem desde a parte de produção e a parte de distribuição, é muito importante e é um diferencial competitivo da Ambev. Então, aqui, né, pessoal, só da parte de cerveja, tem trocentas marcas diferentes, né? Obviamente a empresa começou com a junção da Brahma com a Antártica, que são empresas centenárias, e fora isso tem sucos, isotônicos, refrigerantes, chás e assim por diante, tá? A primeira questão que eu havia comentado, né, a diversificação de negócios, esse aqui com números ainda de 2017, mostrando a geração de caixa medida pelo EBITDA, o quanto representava cada região. No Canadá representava 10% do total, no Brasil ainda é o maior, né, 57%, América do Sul 24%, América Central e do Caribe 9%, então é importante também, apesar da concentração ser grande no Brasil, é interessante essa questão da diversificação de mercados. Pontos negativos, né, apesar da controladora ser uma gigante, tem problemas de governança, tem problemas de controle que a gente vai comentar. Tem um aumento da concorrência, né, pessoal, que pode limitar o crescimento em um mercado que a Ambev já é líder, né? Ou seja, ela pode ter mais a ganhar do que a perder. A percepção de piora nos produtos, todo mundo, né, faz a piada em relação à questão de milho, que também do cerveja de milho, né, que também é verdade, né, isso não é positivo para a companhia. O aumento de preços de commodities como açúcar e alumínio também são pontos que são negativos. A possível elevação de carga tributária sempre é uma ameaça, assim como a redução de subsídios. Por exemplo, a Ambev tem subsídios na Zona Franca de Manaus para a produção de refrigerante, né? Tudo que possa ser cortado não é bom. A questão dos múltiplos mais elevados que a gente vai ver, né? E ainda que tenhamos um cenário melhor para a América do Sul e Latina, o consumo mundial de cerveja está estagnado, né? Para vocês terem uma ideia, o consumo aqui no Brasil vem caindo nos últimos 4 anos, depois a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. A crise na Argentina, especialmente, que trouxe uma série de resultados ruins, né? Especialmente na parte de resultados financeiros para a Ambev, e também tem a possibilidade de piora da economia aqui no Brasil, tá? Então, alguns pontos para destacar, né, pessoal? Primeiro, em relação à questão da concorrência, né? Hoje, a segunda empresa maior do mercado aqui no Brasil é a Heineken, e é indiscutível que é uma concorrência de qualidade, né? Segunda questão, a questão dos custos, tá? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos 20% dos custos do produto vendido são custos fixos, mais ligados à questão de depreciação de ativos industriais, e 80% do custo do produto vendido ele é variável, né? Em cerveja, mais ou menos 40% dos custos é alumínio, né? Por isso que foi colocado em relação a essa questão das commodities como açúcar e alumínio. Lembrando que essas commodities elas são cotadas em dólar, então tem a questão cambial ainda que pode afetar a empresa. E na cerveja, 40% do custo variável é alumínio, tá? É bem importante, e 15% é malte, né? Lembrando que no caso da Ambev, justamente por ela ter essa questão de ser uma empresa mais verticalizada, hoje ela produz em torno aí de 80% do malte. Já para refrigerante, 30% do custo variável é o açúcar, que a gente comentou aqui, 30% é resina PET, 20% é alumínio, tá? E como eu comentei, né, hoje em torno, se não me falha a memória também, 50% do custo bruto da Ambev é em dólar, né? Então tem essa questão da variação da moeda americana que pode pesar também, tá? Aqui, como eu tinha comentado, na América do Sul e na América Latina, né, a receita líquida ela aumentou, mas o volume caiu, né? Principalmente se a gente pegar
Na Argentina, a queda do volume aí foi de 7,3%, né? Todo mundo aí ciente da situação da Argentina, que não é das melhores, tá? E tem essa questão também da queda do consumo, que é uma questão mundial, né? Tem uma questão aí de mudança de hábitos, e aqui no Brasil caiu também o consumo, né? Os consumidores têm preferido cervejas importadas, artesanais. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito disso também. É um segmento que cresceu bastante nos últimos anos, esse de importadas, artesanais e especiais. Hoje representa em torno aí de mais ou menos 11% do mercado, apesar de não ser o principal nicho da Ambev, né? Ou nicho do mercado, né? Então, desafio, pessoal. Primeiro, em relação a essa questão do controle, né? A Anheuser-Busch InBev, né? Ela tem quase 62% aí do total das ações, tá? Lembrando que a Ambev e a InBev são empresas independentes, mas uma é controladora da outra e sempre tem o receio, sempre se tem a possibilidade do controlador interferir de maneira negativa na controlada. Isso a gente já viu em outros casos, né? Isso acaba gerando também um certo desconforto, até porque depois da compra da SABMiller em 2016, o endividamento do controlador da Ambev explodiu. A gente vai ver que a Ambev tem uma situação bem controlada de caixa, se não uma das melhores aí do mercado, mas a controladora dela tem uma dívida que estava em torno aí de 100 bilhões de dólares, né? Então tiveram várias mudanças, a gente teve mudança no conselho, diminuição do pagamento de dividendos, e mesmo que, por exemplo, essa questão do diminuição do pagamento de dividendos da Embev, né, não da Ambev, mas da Embev, seja para mostrar para o mercado que ela quer diminuir o endividamento, isso sempre acaba atraindo ruídos negativos para o mercado, e obviamente, se as coisas não são boas para a controladora da Ambev, isso de uma forma ou de outra pode respingar também na Ambev, nem que seja só em termos de percepção, tá? Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, em dezembro agora de 2018, nem esse corte de pagamento de dividendos, né, segurou a Moody's, que é uma das principais classificadoras de risco, a cortar a nota de crédito da Embev, que é a controladora da Ambev, né? Então, a gente tem aqui as notas da Ambev, né? As últimas atualizações foram em maio de 2017. A Moody's colocou em perspectiva, a SP está em perspectiva negativa, e a Moody's em perspectiva estável, né? Em moeda estrangeira, aqui tem a classificação por ranking moeda local, né? Ranking moeda estrangeira também na escala nacional. Lembrando, né, que a Ambev foi a primeira empresa brasileira a ter o status de investment grade, tanto pela Standard & Poor's quanto pela Fitch, tá? Então a expectativa, pessoal, ao longo do tempo é que a Ambev diminua a dívida, né? Mas se, por exemplo, vem uma nova crise mundial e a Ambev não consegue diminuir o endividamento dela, diminui faturamento, diminui lucratividade, pode ser, né, que isso acabe, como eu comentei, respingando na Ambev também. Então, o controle da companhia é um desafio. Por outro lado, né, pessoal, a Ambev, né, tem um portfólio incomparável de marcas, tá? A gente tem aqui Corona, Stella, Guzzi, enfim, tem diversas marcas ao redor do mundo. Como eu falei, é a maior cervejaria do mundo. E se, por outro lado, nesse momento é muito ruim a questão do controlador, lá na frente, à medida que o controlador, que a Ambev começar a se recuperar, isso pode ser positivo para a Ambev também. Então é um senhor controlador, né? Como eu comentei, a maior cervejaria do mercado. As marcas são conhecidas no mundo inteiro, só para vocês terem uma ideia, em 2018, só a Ambev recebeu 363 prêmios, né, em 15 das mais prestigiadas competições aí de cerveja ao redor do mundo. E ainda, quando a gente pega em termos de margem e geração de caixa, né, quando a gente faz esse comparativo, a Ambev está na frente de várias outras companhias de consumo do mundo, considerando PepsiCo, Heineken, Procter & Gamble, Diageo, Coca-Cola e assim por diante. Tá? Então, da mesma forma que tem riscos do controlador, o controlador é um gigante do mercado. Outra questão, né, pessoal, que todo mundo comenta, e aí a gente já vem... Esse é um campo de batalha
É uma batalha mundial, mas especialmente a gente vai falar a respeito aqui no Brasil, né? Que todo mundo comenta, tá? E a Heineken tá atropelando a Ambev, tá? Então, como é que funciona em relação, primeiro, a essa questão da disputa da Ambev com a Heineken, né? Basicamente, o campo de batalha é dado nos canais on-premise, que são principalmente bares, restaurantes, e também no off-premise, que são supermercados aqui no Brasil, tá? Então, tem ações de marketing, promoções, lançamento de novos produtos, e as empresas podem até literalmente pagar para expor os seus produtos. Isso é muito normal em supermercados e restaurantes, né? Às vezes a gente vai no restaurante, só vende uma determinada cerveja, um determinado refrigerante, a empresa tem que despender para pagar, né? E nesse campo de batalha, as duas estão acostumadas com isso, mas a Ambev tem uma vantagem de ser a principal empresa do mercado brasileiro e por várias outras vezes, né, ela soube atuar nesse mercado competitivo, tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, a Ambev, em termos de mercado, ela tem em torno aí de 63% de mercado, e o segundo colocado lá atrás é a Heineken, né? Ela tinha em torno de 7%, depois que ela adquiriu a Kirin, né, ela subiu para 20%. Né? Lembrando, ainda tem cervejas como Skin, a Amstel, a Glacial e a Baden-Baden, mas óbvio o portfólio da Ambev é muito maior. Tá? E no caso da Ambev, quando a gente pega aqui nos canais, né, em torno de 60% do volume é on-premise, né, que são bares e restaurantes, em torno de 40% são off-premise, que são os supermercados. Né? E como eu comentei, essa briga da Ambev com a Heineken acontece também em escala mundial, tá? Se por um lado, né, pessoal, a briga é ruim porque ela pode trazer margens menores para a Ambev e obviamente isso não é bom, isso também pode acontecer com a Heineken, né? E caso, por exemplo, os custos aumentem, que é uma expectativa para 2019, pode ser que o poder de barganha da Heineken diminua. Porque como ela é menor, ela tem um portfólio menor, ela pode sofrer muito mais com os custos do que a Ambev, tá? Lembrando que só para 2019 a Ambev prevê em torno de 15% de aumento no custo do produto vendido aqui no Brasil. Então a Heineken deve sofrer com isso também, e como eu falei, a Ambev tem uma estrutura de custos, tem uma disciplina muito grande, e se a Ambev sofrer, pode ser que a Heineken sofra ainda mais. E outra coisa que se comenta muito em relação a essa questão parece que a Heineken tomou todo o mercado da Ambev. É óbvio, né, pessoal? Como eu comentei, o mercado essa questão da percepção é instantânea, né? Se as pessoas começarem a perceber que a Ambev pode começar a perder muito mercado, não vai se esperar efetivamente a Ambev perder mercado. As pessoas já vão começar a vender as ações da Ambev antes. Isso pode ter um impacto antes de acontecer alguma coisa ou não. Mas apesar de todo esse estardalhaço feito no mercado, para vocês terem uma ideia, a Ambev estima ter perdido só 0,4% do mercado total em 2018 em relação a 2017. Tá? Obviamente tem os dois lados, né? Entender se ela vai continuar perdendo mercado ou se ela vai conseguir retomar mercado. Né? Tem também essa questão do segmento premium, né? Que é um dos mais visados e um dos que mais deve crescer, e a Ambev vem crescendo bastante, mesmo com a Heineken, né? Para vocês terem uma ideia, se a gente fizer o combinado aí de Bud, Stella e Corona, que são do segmento premium, teve um crescimento, esse crescimento foi do último trimestre do ano passado, comparando com o último trimestre de 2017, foi em torno de 35%, e a Stella, pessoal, sozinha, cresceu 50% no quarto trimestre de 2018 em relação ao quarto trimestre do ano passado. Fora a Serra Malte também teve crescimento de 50%. E no ano, pessoal, se não me falha a memória, a Corona cresceu 75% em relação a 2017. Então, apesar da Heineken, a Ambev no segmento premium aí está bem posicionada. E tem também a questão que eu tinha comentado lá no início do vídeo, das cervejas artesanais, especiais, importadas, né? Que a Ambev também tem um portfólio muito bacana nesse sentido. Ela é dona, por exemplo, da Vals e da Colorado, né? Quem já viu, tem diversos quiosques agora da Colorado
em aeroportos, por exemplo, né, que é uma cerveja bastante diferenciada. Então ela está bem posicionada nesse sentido também. Já entrando mais na questão de números, né, pessoal, para a gente conseguir posicionar a Ambev, né, e a solidez da companhia, a segurança da companhia, a previsibilidade, que são grandes atrativos para quem quer ser sócio da empresa. Se a gente pegar hoje as empresas com maior caixa, a Ambev está aqui embaixo, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, em sétimo lugar, né? Só que a gente pode perceber que tem empresas aqui que estão extremamente endividadas, apesar de ter um caixa maior, né? Petro, Suzano, Vale, JBS, Embraer, são empresas que têm caixa grande, mas têm dívidas. E se a gente pegar em termos de caixa líquido, pessoal, a situação já muda bastante. As seguradoras, né, pela própria natureza do negócio, elas tendem a ter uma estrutura. O que seria o caixa líquido? É a gente pegar o que a empresa tem de dívida e diminuir do caixa, né? Então, caixa líquido negativo significa que a empresa tem mais caixa, o caixa dela cobre o que ela tem de endividamento, ainda sobra dinheiro. E a Ambev se destaca aqui em terceiro lugar, tá? Porque é uma questão, é uma empresa, assim, que tem uma... Isso aqui com números ainda do quarto trimestre do ano passado, mas eu peguei só para comparar com outras empresas do mercado. Então, é uma empresa extremamente sólida, extremamente segura, tá? Em termos dessa questão de caixa. Aqui a gente já pega números, pessoal, desde 2009, percebe-se sim um crescimento mais do que dobrou em termos de receita, né? Ela vem mantendo as margens também, né? O lucro da companhia nos últimos anos teve uma série de questões não recorrentes, que a gente vai comentar daqui um pouquinho. Um ROI extremamente elevado, né? Que caiu nos últimos anos, até porque o lucro caiu. Mas se a gente pegar essas questões não recorrentes aqui, o ROI teria pelo menos se mantido aí acima de 25%, tá? E sempre foi uma boa pagadora de dividendos. Hoje o yield, né, que é a correlação do preço da ação com o que ela paga de dividendos é baixo, mas historicamente o tanto que a Ambev distribui de dividendos, né, que é o payout, é elevado, e como ela deve ter menos necessidade de investimentos nos próximos anos, tem uma expectativa de se manter elevado, né? E óbvio, né, caso a ação não suba ou até continue caindo e a empresa aumente o lucro dela, se tem expectativa também do yield aumentar. Então, em relação ao que a gente tem que monitorar agora, né, pessoal, principalmente em relação à questão das margens. As margens têm caído, se a gente pegar a margem, o lucro caiu por questões financeiras, ok, mas as margens estão mais baixas, né? Mesmo que ainda alta, a gente pega o caso aqui da margem EBITDA, acima aqui 47, 45, 42, já foi um pouco maior, 50, mas tem se mantido altas, apesar de uma trajetória aí de estagnação ou até de queda nos últimos anos. Então isso aqui é importante monitorar, porque num ambiente que tem mais competição, né, a gente pega um exemplo da Cielo, que já teve margem EBITDA que saiu de 60%, e a gente já tem projeções falando em margem EBITDA da Cielo para 42% esse ano, é alto ainda, mas cai naquela questão inicial que eu falei da percepção. Então, o que tem que se monitorar? Essa questão da margem, né? Se isso é uma coisa transitória ou se essa tendência de queda aqui ela veio para ficar, e basicamente vai depender também da concorrência no setor, especialmente aqui no Brasil com a Heineken, né? Aqui já falando de resultados do quarto trimestre, aqui tem o anual, mas de resultados do quarto trimestre. Acho que o que vale a pena, pessoal, a gente comentar aqui a questão do lucro, é importante tudo, mas principalmente em relação a duas questões. Primeiro, a Ambev nos últimos anos soube aumentar a receita, né? Mesmo foi o que a gente viu aqui, né? Ela soube aumentar a receita, ou pelo menos manter a receita num ambiente das piores crises que o Brasil já passou, e o Brasil é muito representativo no consolidado da Ambev, né? Só que o volume caiu. Tá? Para vocês terem uma ideia, em termos, isso aqui todos os números do quarto trimestre, em termos de volume, o mercado brasileiro caiu em torno de 2,5%, e a Ambev aqui no quarto trimestre caiu quase 4%. Né? Então ela teve, até a gente vai comentar depois, uma perda na participação de mercado, porque ela foi pior do que o mercado. Né?
Não foi tanto em função de concorrência, mas sim porque o mercado consumiu menos cerveja. As pessoas consumiram menos, isso acabou impactando mais no caso da Ambev. Então o volume no Brasil caiu 4%, tá? Na América Central e do Caribe o volume cresceu 7,9%. Na América do Sul diminuiu 7,3%, muito impulsionada pela Argentina. No Canadá a retração foi de 3,6%. Mas, apesar do volume ter sido menor, em termos de receita, aumentou. Se a gente considerar o quarto trimestre e se considerar também o ano a ano aqui, a gente teve um aumento aí de 6,9% de receita. Tá? Ela foi, no último trimestre, 5,3% superior, então, ao quarto trimestre de 2017. Destaques positivos, pessoal. América Central e Caribe subiu 9,6%. Na América do Sul, 21,8%, sendo compensado aí com Brasil e Argentina. E no Canadá, a receita diminuiu 2,2%. Aqui tem a questão dos resultados financeiros, que abateu, como a gente viu nos últimos anos aqui, né, pessoal? A gente percebe aqui que os resultados financeiros aumentaram muito de 2015 para cá, tá? E aqui entra uma série de questões, e especialmente questões não recorrentes. Pagamento de regularização tributária, impostos sobre operações, como aconteceu na República Dominicana, perdas com derivativos, né? Então teve muitas coisas, muitas despesas não recorrentes que acabaram impactando diretamente no resultado financeiro pior, que acaba impactando no lucro da empresa também. Por isso que aqui eu falei que a gente tinha que ficar muito mais preocupado com relação à geração de caixa do que efetivamente com o lucro. Porque como teve muita coisa não recorrente, a expectativa aí para os próximos trimestres é que esses não recorrentes diminuam, né? E aqui, pessoal, falando um pouquinho dos múltiplos, né, que são um pouco ou bastante elevados, né, em termos aí de PL, considerando dia 14 do 3, o PL estava em torno aí de 24 vezes, mas se a gente pegar um histórico aqui, né, pessoal, é que às vezes parece que as pessoas não têm memória, mas a Ambev, ela sempre teve. Aqui foi em função como o lucro caiu muito, né, em função dos não recorrentes, deu uma divergência, vamos dizer assim, aqui no gráfico, né? Mas historicamente o PL, o PVP da Ambev são elevados justamente porque ela é uma empresa superior. Tá? E a gente vê o PVP também a mesma coisa, né? Hoje está em 4,7 vezes, mês de 2018 e até abaixo do que estava lá em 2016, tá? Para vocês terem uma ideia, o PL hoje da Ambev então está em 24 vezes. Ele está em torno de 30% acima da Ambev, que é a controladora, mas que está numa situação bem pior, e deve estar em torno hoje só de uns 12% acima da Heineken. Né? Então, nada demais em termos de múltiplos quando a gente compara com as principais concorrentes. Não está muito acima, não. Né? E pode estar muito acima da controladora, mas a gente viu que só em termos de dívida ali já se justifica, né? Estarem precificando melhor a Ambev do que a controladora dela. Então, e o futuro, né, pessoal? Quais são as expectativas aí para 2019, 2020, tá? Alguma coisa que são nossas expectativas e dando um mix aí com as expectativas da companhia, né? A gente tem uma expectativa da retomada da economia no Brasil, recuperação dos volumes e do consumo de cerveja, né? A empresa deve elevar o core, né, com Bohemia, Skol Hops e outros lançamentos, acelerar o premium, né? A gente viu ali Stella, Corona, Serra Malte, vem aumentando as vendas e eles querem acelerar essas vendas. Continuidade também do crescimento da América Central e Caribe, da América do Sul também, né, apesar da situação da Argentina, e recuperação do Canadá. Esperamos também manutenção e melhora das margens, né? Diminuição no pagamento de não recorrentes, o que vai melhorar o lucro da empresa e, por consequência, vai aumentar também o pagamento de proventos, e redução na necessidade de investimentos, tá? Que é outro ponto bastante importante. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, em relação a essa questão de consumo,
Só como curiosidade mesmo, né? O Brasil, como eu comentei, ele vem caindo nos últimos 4 anos. Hoje o consumo é em torno aí de 61 litros per capita por ano. Em 2012 esse número foi de 68, então a gente percebe que o consumo de cerveja ele caiu, né? Por isso que precisa aumentar o consumo novamente, né? Ainda assim, em outros países é bem maior, né? A gente pega os Estados Unidos, é em torno de 75 por litro por ano, a Austrália 72, é óbvio, tem países como a República Tcheca aí que é quase 140 litros o consumo per capita por ano, né? E mesmo, né, pessoal, em refrigerantes também a gente tem uma questão da queda, né? Aqui no Brasil, em 2010 era em torno de 88 litros per capita, e no final de 2016 fechou em torno de 70 litros per capita. Né? Lembrando, óbvio, né, que o mercado aqui no Brasil de refrigerantes é dominado pela Coca-Cola, e também a gente tem que entender, né, se essa mudança de hábito é uma mudança que é global, porque mesmo quando a gente pega países de primeiro mundo, o consumo tanto de refrigerantes quanto de cerveja diminuiu. Isso é uma questão que a gente tem que monitorar e entender se isso veio para ficar ou se é uma questão transitória, né? Ainda assim, né, pessoal, as expectativas, quando a gente pega vamos dizer assim, uma expectativa mais realista barra pessimista, é possível aí projetar que em termos de receita, a Ambev cresça de 8 a 10% em 2019 e que o lucro da companhia cresça algo em torno de 5 a 8%. Obviamente, como eu comentei, se a gente não tiver surpresas de custos e não tiver surpresas não recorrentes, o lucro pode até, quem sabe, ficar 10% maior agora em 2019. Ainda assim, né, pessoal, quando a gente pega aqui ao longo do tempo, falando de valorização da ação, né? Opa! Aqui tem o gráfico da Ambev desde 1997 até 2019, uma valorização aí de 7.607%, enquanto o Ibovespa teve uma valorização de 1.300%, mas percebe-se a estagnação e até queda em relação ao máximo nos últimos anos, que também já aconteceu outras vezes. Tá certo, pessoal? Acho que eu acabei me alongando demais, mas eu procurei trazer o máximo de informações possíveis para a tomada de decisão de vocês. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Entre em contato por e-mail, pelo WhatsApp. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Um abraço a todos e até mais.